Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Michard Salles. Passando aqui neste vídeo especial para conversar um pouco com vocês sobre um tema bastante interessante, que é de cunho mais de psicológico e psicanalista, de indagar e inquirir a raiz, né, de cada lembrança, de cada pensamento, de cada sensação que nós temos. E conhecer um pouco mais sobre esses aspectos psicológico, esse aspecto de autoanálise que nós temos que aprender para que nós possamos nos conhecer um pouco melhor. Uma ferramenta de autoconhecimento, de autoaprendizagem, de autoentendimento de nós mesmos. Mas para isso nós precisamos conhecer algo bastante interessante, né, que está ao nosso alcance, né, que está mais próximo da gente, né? Algumas coisas que nós temos que entender. É o básico de um conhecimento, de um autoconhecimento, de uma autoanálise, é a pessoa conhecer aquilo que está mais à sua disposição. Uma coisa que nós temos que conhecer é que a forma que a mente tem de aprender, de ter a percepção das coisas exteriores a nós, né? Do mundo exterior, que é isso que onde nós estamos nos envolvendo, são nossos 5 sentidos. Parece uma coisa meio de criança, uma coisa assim básica vamos falar dos 5 sentidos. Os 5 sentidos eu conheço, né? A pessoa pode se dizer, né? Os 5 sentidos eu conheço. Mas será se realmente eu conheço os 5 sentidos e a sua finalidade? Você sabe que os 5 sentidos são as janelas, antigamente eram conhecidos como as janelas da alma. Dentro da psicologia se conhece que os 5 sentidos são as janelas que a mente tem de apreender da percepção da realidade externa. Esses são os 5 sentidos. Os 5 sentidos, como visão, audição, olfato, paladar e tato, é a forma que nós temos de pegar uma impressão, e essa impressão, quando entra em nós, entra através de uma forma, de uma sensação. Por isso, nós temos sensações visuais, nós temos sensações auditivas, temos sensações olfativas, etc. Vamos dar bastante exemplo para que a gente possa entender um pouco melhor sobre isso. Quando a gente, por exemplo, a gente fala bem assim, vamos ouvir uma música, né? Vamos ouvir uma música, a música que você gosta. Essa música que você gosta, quando você está bem tranquilo ouvindo ela te causa certas sensações. E essas sensações te causam estímulos físicos, estímulos emocionais, estímulos mentais, te estimula. Quer dizer que essas sensações que você está degustando, ela causa uma mudança ou causa um movimento na forma que você tem de pensar, na forma que você tem de sentir e nas suas ações. Então, o caminho das sensações, ele chega nos seus pensamentos, ele chega nas suas emoções e ele chega nas suas ações. Esse é o caminho das sensações. As sensações te remetem à lembrança, te remetem às recordações. E as sensações, no final de tudo da experiência que você tem, ela fica gravado na sua memória. Então, existem sensações que a gente experimentou, né? Fisicamente a gente experimentou, a gente viveu uma experiência, aquela experiência que a gente viveu causou uma sensação e teve um resultado de uma experiência vivida da própria pessoa. Mas existem sensações que você percebeu, que você concebeu, que você recebeu, que talvez você nunca viveu ou nunca experimentou, mas também ela fica de uma forma gravada na nossa memória também. Aí nós vamos descrever que as sensações são diversas, né? Nós, apenas em um passeio que a gente faça, apenas em um convívio que a gente tem, apenas em uma interação que a gente tem com as pessoas, a gente tem uma percepção, uma recepção de sensações diversas com relação a todos os nossos 5 sentidos.
Todos os nossos cinco sentidos estão abertos a receber essas sensações. Só que o movimento das sensações, são tão rápidas, são tão ágeis, que a gente nem sequer percebe que a pessoa, como João, Pedro, Manuel, etc., ele é apenas uma antena receptora desses diversos tipos de energias que está suspensa, vamos dizer assim, no ar, e que nós vamos chamar esse tipo de energias de sensações. Por isso, em uma conversa com uma pessoa, ou um ambiente, em um lugar, ela vai receber as sensações diversas, como nós estamos aqui descrevendo, né? Visuais, auditivas, de toque, do cheiro, etc. E tudo isso, no final, vai ficar gravado na sua memória como uma recordação no final de tudo, de uma experiência que a pessoa viveu. Olha que interessante, o caminho de uma sensação, de uma experiência. Qual é o objetivo de tudo isso que a gente tem que entender? Que tudo que a gente experimenta, de tudo que a gente vê, de tudo que a gente cheira, de tudo que a gente interage, a gente tem um armazenamento de todos esses tipos de informações que fica gravada em nossa memória. Quando a gente faz consciência dessas experiências vividas na memória e a gente faz como fosse uma revisão das experiências que a gente tem, isso fica de forma consciente gravada em nosso cérebro. Mas quando a gente deixa que essas experiências que a gente viveu passe e não põe interesse nenhum nelas, elas ficam gravadas através de uma experiência no nosso cérebro, e nós chamamos disso de inconsciente ou de subconsciente. Por isso que, estudando um pouco a psicanálise, a gente vai ver que uma das fases mais importantes do ser humano é a infância. Porque a infância é aqueles primeiros passos, é aquelas primeiras degustação que nós fazemos com nossos sentidos. Imagine só uma pessoa que vem ao mundo e que aparentemente nunca degustou a apreciação das maravilhas da natureza, e quando ela começa a degustar através de seus sentidos, o sol, o ar, a água, a terra, as plantas, os animais, as outras pessoas, ela sente de forma mais intensa, de formas mais vívidas, todas as experiências em carne e sangue, vamos dizer assim. Por isso que a gente vê bastante vídeos de crianças se deleitando, brincando com animais, de crianças se deleitando, tomando banho na chuva, sentindo as gotículas de água caindo sobre sua pele, das crianças descalças, só de cuecas ou de bermudas, deitada na lama, rolando. Imagine só o tipo de sensações que elas sentem, a impressão maravilhosa que isso fica gravado na sua memória. Imagine só uma criança que ela começa a correr pela grama, descalça, sentindo orvalhos nos seus pés. A carícia suave da folha da grama, acariciando as plantas de seus pés, o toque da terra, o toque da água, o toque do orvalho. A criança correndo no campo, vamos dizer assim, né? Fazendo essa representação aqui, sentindo na sua pele o ar, e através dos seus poros ela começa a sentir esse ar, e cada sensação que esse ar provoca em sua pele causa uma emoção, causa uma sensação, causa uma lembrança. E isso também fica gravado na sua memória. Ou seja, todas as experiências que uma criança tem, que um ser humano tem na primeira fase da sua vida, fica gravado eternamente até a sua morte. Tanto as experiências boas quanto as experiências ruins. As palavras proferidas pelos seus progenitores, pelos seus educadores, pelos seus amigos, ficam também gravado na sua memória, nas suas lembranças, como algo eterno também. Quando uma criança é bem formada, quando a criança é bem estruturada, nesse sentido aí, ela se desenvolve muito bem. Mas quando a criança não teve esse amparo, o seu desenvolvimento é mais retardado, vamos dizer assim, mais deficiente,
porque ela começa a formar muitas coisas ruins que depois, quando adulto, se tornam um obstáculo na sua vida. Muitos dos problemas que um adulto tem, praticamente quase todos, vamos dizer assim, 99% dos problemas que os adultos têm, foram formados na infância, na primeira parte da sua vida. Porque tudo que ela aprendia, tudo que ela recebia, através dos seus sentidos, ficava de uma forma muito intensa, gravado como uma experiência vívida em sua memória. Por isso que a finalidade da psicoanálise é investigar si próprio, a pessoa se autoconhecer e resgatar, vamos dizer assim, as lembranças que ela tem gravadas na sua memória. Tanto as lembranças boas quanto as lembranças ruins. Normalmente, a maioria dos problemas que nós temos em nós é devido a uma experiência vivida que foi gravada na nossa memória, não de uma forma tão boa. Aí isso precisa ser digerido. Então, como a gente falou aqui no vídeo, aqui no começo, a gente mostrou o seguinte, que toda a experiência que a gente vive, ela fica gravada na nossa memória, né? Aí nós temos dois tipos de memórias. Mas a primeira memória que nós temos aí, vamos dizer assim, aquela memória que a gente não fez uma reflexão, que a gente não fez uma análise, ela fica depositada no nosso cerebelo de uma forma inconsciente ou subconsciente. Vamos colocar assim como uma memória esquecida. E essa memória esquecida, em uma parte de nossa vida, ela vai vir à tona, ela vai se manifestar. Talvez ela se manifeste quando a gente comece a viver ou experimentar uma sensação ou uma experiência semelhante ou parecida com aquela experimentada quando ela apareceu no princípio. E às vezes quando ela vem de forma brusca, vem de forma ríspida, e a gente não, como ela caiu, a lembrança, a experiência caiu no esquecimento, a gente nem se lembra mais. E quando vem, ela machuca, ela causa dor, ela causa sofrimento, etc. E isso às vezes não pode ser categórico não, mas sempre é causa de ansiedades, causa de depressão, talvez causa de síndrome do pânico, etc. Se não for um problema orgânico, mas se for um problema de uma experiência, pode ser isso aí. Um síndrome do pânico, uma depressão, uma ansiedade, etc. Ou um outro transtorno que a gente possa ter, devido a uma experiência que a gente não conseguiu, porque não tinha nem sequer capacidade de digerir ou de conceber, não fazia nem uso da razão nesse sentido ainda. Nós estamos vendo aqui, nesse vídeo aqui, pessoal, a importância que tem dos sentidos que nós temos, que é o sentido de percepção, das janelas que nós temos da mente, as janelas que nós temos da alma, do ser humano, a capacidade da mente de aprender, essa capacidade cognitiva de autoaprendizado que o ser humano tem, através dos nossos 5 sentidos, da percepção de uma certa realidade. E a percepção é a importância da nossa formação como pessoas, da nossa formação como seres humanos, da formação que nós temos como pessoas que vivemos em uma sociedade, em um lugar específico, uma cultura específica, etc. Tudo isso vai sendo formado em nós, aquilo que nós em psicologia chamamos de personalidade. Um corpo, uma forma energética de expressão física que uma pessoa tem, de expressar as suas ideias, de expressar seus sentimentos, de se auto-expressar, o que aprendeu, o que vivenciou, etc. Aqui nós estamos vendo, neste vídeo aqui, a importância que tem dos nossos 5 sentidos e a importância que tem da nossa formação. Depois, em outros vídeos, vamos falar em aspectos mais importantes também como esse, aprofundando um pouco mais sobre o assunto, falando de outras características interessantes que o ser humano precisa conhecer mais dentro de si mesmo, aspecto da sua personalidade, o que é personalidade, o que é as faculdades cognitivas que ele tem, nós chamamos de essência ou consciência, os estados psicológicos, os estados emotivos, os estados emocionais e aquilo que nos caracteriza com a parte ruim que nós temos, que nós chamamos de defeitos.
defeitos psicológicos. Vamos discorrer também mais nos outros vídeos sobre esse assunto. E técnicas especiais, terapias especiais que nós podemos utilizar e aplicar na nossa vida para que a gente possa superar essas coisas, superar essas crises, superar essas dificuldades e ter um maior controle sobre si mesmo e sobre nossas vidas. Um grande abraço para todos. Quem gostar do nosso conteúdo, dê um joinha. Quem quiser um autoatendimento aí dentro desse aspecto, conte conosco. Quem quiser fazer seu mapa de numerologia, está aqui na descrição meu link para você entrar em contato direto comigo e criar seu mapa de numerologia, onde a gente estuda todos esses aspectos que nós estamos discorrendo aqui. Mas se você quiser um atendimento de psicoanálise também, estou aqui à disposição. Aqui está meu contato. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.